ler a partir do versículo de número 24, uma singela palavra da parte do Senhor. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Vamos ler o 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Por isso que a Bíblia nos diz que, confiando em Deus, com certeza eu terei retorno. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 e o versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Um dia Jesus disse a Marta e a Maria: se creres, verás. Não é? Então a fé, ela tem uma recompensa, a fé, ela tem um retorno. Se você crê, você vai ver. Quantos creem aqui esta noite e podem dar glória a Deus, meus irmãos? Sobre a fé dos pais de Moisés e a fé de Moisés. Os pais de Moisés foram Joquebede e Arão. Joquebede no hebraico significa o Senhor é glória. Ela era uma descendente de Levi que nasceu na época em que os hebreus estavam no Egito. E ela casou-se com Arão, com o qual teve 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés, que foram 3 grandes personagens na história dos hebreus. Miriam foi a grande profetisa, Arão o primeiro sumo sacerdote e Moisés o grande legislador. E eles demonstraram fé neste Deus real, neste Deus confiável, nesse Deus fiel, nesse Deus que não deixa decepcionado aquele que nele crê. Por exemplo, suas atitudes de fé, no capítulo 11, versículo 23, nos diz que eles geraram um filho numa época em que havia um decreto que desestimulava gerar filhos. E o texto diz claramente que eles fizeram isso pela fé. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seu pai, porque viram que era um menino formoso, diz o texto, e não temeram o mandato do rei.